Olá, alunos do sexto ano. Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Alexandre e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. No nosso encontro de hoje, a gente vai falar de um tema que tem a ver até com a realidade de Silva Jardim, porque o município também tem uma grande área voltada para a produção agrícola, e é justamente isso que a gente vai ver hoje, que é a produção ou atividade agrícola. E, antes da gente falar dela, a gente vai trabalhar algumas coisas que a gente vai ver durante essa videoaula, para entender o que é a atividade agrícola. Então, a primeira delas, o que é agricultura, né? O que significa agricultura? Onde ela surgiu, né? Como é que apareceu a agricultura, os tipos de cultivo que tem, quais são as formas de se cultivar e as consequências ambientais. Porque tudo que a gente faz na natureza, toda alteração que a gente faz na natureza, existe uma consequência, né? Sempre acontece alguma coisa quando a gente faz algum tipo de modificação. Então, o que é a agricultura? É uma união de técnicas aplicadas no solo, no chão, para o cultivo de vegetais. E aí é importante a gente já começar fazendo uma separação, porque a agricultura tem a ver com planta, com vegetais. Quando vocês ouvirem a expressão pecuária, aí a gente está falando de bicho, criação de animais, ou para consumo próprio, ou para vender. E quando a gente quer falar das duas coisas ao mesmo tempo, a gente usa a palavra agropecuária, quando a gente quer se referir às atividades que se desenvolvem no campo, na área rural, seja ela a agricultura ou a pecuária. Mas agora, nesse momento, o que a gente está falando é da agricultura, né? Então, na agricultura, a atividade ela se destina à produção de alimento, tanto para nós humanos quanto para os animais. Porque o que se produz no campo também é utilizado para alimentar o gado, por exemplo. Boa parte da soja que se planta no Brasil, ela é utilizada para alimentar bois e vacas. Serve para entrar na formação da ração. A produção de matéria-prima, o que é matéria-prima? É aquilo que é utilizado para fazer uma mercadoria qualquer. Nessa imagem do lado aí, ó, o que a gente está vendo são tecidos, objetos de pano, e alguns podem não saber, mas vários tecidos que a gente utiliza, da sua roupa, a toalha que você usa no banho, o lençol da sua cama, são feitos de algodão. E o algodão é uma planta. Ele é cultivado na fazenda, plantado, colhido nesses chumaçozinhos aqui, ó, que aparecem, e aí é feito os fios para trançar e fazer o tecido. Então, a matéria-prima são aquelas coisas que dão origem a outras. Então, a madeira é uma matéria-prima que sai da área agrícola, o próprio algodão, o fio para fazer a seda, que é um outro tecido muito caro, chique, e é produzido por um animalzinho, uma espécie de larva. Então, são matérias-primas que saem da agricultura. E a ornamentação, que são plantas ornamentais, né, que é para enfeitar, e as flores, também são produzidas pela agricultura. Agora, onde é que nasce a agricultura? O homem, há milhares de anos atrás, ele vivia andando pelo mundo, procurando pelo alimento. Aonde tivesse o alimento, ele se estabelecia ali por um tempo e ia consumindo, caçando animais, pescando, colhendo frutas, raízes, vegetais, para se alimentar. Quando não tinha mais alimento por perto, ele ia para um outro lugar
procurar outro alimento. Isso era uma atividade nômade, era o nomadismo, o homem ficava andando de um lugar para o outro. E quando o alimento era levado para o seu acampamento, quem cuidava do alimento eram as mulheres. E os homens saíam de novo para caçar ou para colher os frutos da mata. E a mulher, que é muito esperta, começou a perceber que aqueles caroços, aquelas sementes do que eles comiam, se fosse enterrado no chão, nascia uma plantinha, brotava um vegetal dali, e que era aquele alimento que eles tinham consumido. E isso mudou tudo, porque a partir de agora não precisava mais ir até a mata, a floresta, para procurar o alimento. Eles poderiam plantar, e aí passaram a ficar num local só. Então, olha que bacana. Quem inventa a agricultura são as mulheres. Elas são bem espertinhas. E aí o homem passa a ser sedentário. Então, a partir daí, de nômade, né, de sair pelo mundo procurando alimento, o homem agora passa a se estabelecer num lugar fixo, o que permitiu o desenvolvimento de aldeias, de tribos cada vez maiores, envolvendo maior número de pessoas, até formarem as grandes cidades e impérios. Tudo isso em função do domínio da agricultura, da produção do próprio alimento. Então, a agricultura permitiu que o homem desenvolvesse a sua civilização. E a agricultura hoje, né? Passado aí milhares de anos, como é que é a nossa agricultura hoje em dia? É uma agricultura bem mais moderna do que no passado. Se antes só tinham ferramentas rudes para serem usadas, hoje em dia existe um maquinário super desenvolvido, muita tecnologia, se corrige o solo quando ele não é adequado para o plantio, porque o objetivo é produzir cada vez mais, porque a população só aumenta. Somos mais de 7 bilhões de habitantes nesse planeta. E todo mundo precisa comer. Todo mundo precisa usar matéria-prima que sai do campo. Então, a agricultura hoje, ela produz em grande escala, em grande quantidade, para um número cada vez maior de pessoas. Agora, a gente pode perguntar qual é o destino dessa produção. Para onde vai esse alimento ou essa matéria-prima? Aí depende. Isso vai depender principalmente de quem vai produzir esse alimento ou essa matéria-prima e com que objetivo, para que ele quer. Então, primeiro, a gente vai tratar da agricultura de subsistência. Eita, nome esquisito, né? Então, o que quer dizer subsistência? Pelo nome ali, deve ser alguma coisa que tem a ver com existência, né? Com sobrevivência. E é exatamente isso. Tem a finalidade de fornecer alimento e matéria-prima para os próprios produtores e gerar um excedente, uma sobra, para ser comercializado no mercado local. Então, a produção de subsistência, ela é feita para próprio consumo. Quem produz, produz para ele próprio, para ele consumir, e aquilo que sobra, ele negocia. Ou ele troca por aquilo que ele não tem, aquele alimento que ele não tem, ou uma ferramenta que ele não possui, ou ele vende aquela quantidade de alimento que sobrou para poder ter dinheiro e comprar aquilo que ele precisa. Então, ó, em cima do que a gente falou, quais são as características da agricultura de subsistência? Ela se utiliza de métodos tradicionais de cultivo. A gente viu ali aquela imagem, né, de um homem com uma enxada na mão. Então, não usa o trator, ainda usa a enxada, o arado manual, o ancinho. Muitas das vezes queima o mato para poder baixar aquele matagal, para poder mexer a terra e plantar. Então, são métodos tradicionais.
Quem produz são as famílias ou comunidades rurais, são famílias que se reúnem numa mesma terra para produzir junto. São sempre em pequenas propriedades, porque não se tem dinheiro para produzir em grandes espaços, e a produção sempre é pequena, ela é inferior do que aqueles lugares que produzem com máquinas, que sempre vão ter uma quantidade muito maior de alimento e matéria-prima produzida. E o outro destino é a agricultura comercial. Como é que é a cara da agricultura comercial? É destinada à venda no mercado interno, ou seja, para vender dentro do próprio estado ou do próprio país, ou para exportação, quando é para vender para outros países, na qual se usa a aplicação de tecnologias para alcançar elevados índices de produtividade. A agricultura comercial, o objetivo dela é ganhar dinheiro, é ter lucro, por isso ela tem que ter uma grande produtividade. E aí ela vai empregar a tecnologia que tiver disponível para poder chegar nesse lucro que ela tem esse objetivo, né? Maquinários, tecnologia, fertilizantes, sementes. Então, vamos ver aí agora as características da agricultura comercial. Em geral, são monoculturas. O que é monocultura? Mono é um só. São fazendas enormes que produzem um tipo de coisa. Por exemplo, uma fazenda só de milho, uma fazenda só de soja, uma fazenda só de arroz. Só tem aquilo plantado, porque o objetivo é produzir grande quantidade. Usa-se grandes extensões de terra, né, como a gente já falou, que são grandes fazendas, que também são chamadas de latifúndios, e uma intensa mecanização. Usa-se muito maquinário, porque as terras são muito grandes. A ideia é usar o menor tempo possível para produzir cada vez mais. Então, a mecanização, muito trator, colhedeira, é muito grande o uso de maquinário. E aí, os métodos de produção, eles vão variar, a maneira de produzir vai variar de acordo com essa necessidade de cada um, com o destino que se quer se dar. Então, a agricultura, o que a gente chama de agricultura extensiva, é aquela agricultura que usa técnicas ainda simples e tradicionais. Então, lembra aquela agricultura que a gente falou ainda há pouco, que é de subsistência. Mas pode ser uma agricultura comercial também, mas que usa um monte de gente para plantar, né? A gente está vendo uma imagem aí que é do Japão. Lá existe uma tradição de plantação de arroz chamada rizicultura, aonde cada pé é plantado manualmente por uma pessoa. Então, é muita gente empregada para plantar uma área grande, manualmente, um de cada vez. Aí é chamado de plantio de jardinagem, que parece até que é um jardim. Então, ainda se usam técnicas simples. Pequenas ou grandes propriedades, né? Porque depende, pode ser um pequeno sitiante e usa essa agricultura extensiva, ele usa a terra, todo o espaço que ele tem disponível, de maneira ainda meio simples, mas pode ser uma grande propriedade também, que também vai usar todo o espaço disponível para poder ter a maior renda possível com aquele espaço. E como é de técnicas mais simples, quem mais emprega esse tipo de agricultura extensiva são os países mais pobres. Que nesse mapa aqui, ó, está destacado em vermelho, dessa linha preta para o sul, onde inclusive está o Brasil, são países chamados subdesenvolvidos, aonde essa agricultura extensiva ela é mais empregada. Agora, existe um outro método de produção, que é a agricultura intensiva. O que é a agricultura intensiva? Ela utiliza intensamente os insumos. Eita! O que é insumo? Insumos são sementes, fertilizantes,
agrotóxicos, maquinários, todo tipo de equipamento e recurso que é para poder a produção acontecer cada vez melhor. Nessa imagem que a gente está vendo aí, ó, a produção até está num galpão, num lugar fechado, controlado, o ar, a temperatura, a umidade, para produzir cada vez mais no espaço até bem pequeno. Usa novas tecnologias para alcançar uma produtividade ainda maior, maquinários, drones, satélites, computadores. E como usa essas tecnologias que são caras, em geral, quem produz de forma intensiva são os países desenvolvidos, são os países mais ricos. Ó. Aqui, destacado aqui pela luzinha vermelha, está a Austrália, lá na Oceania, aqui países da Europa, o Japão, aqui na Ásia, e Canadá e Estados Unidos, vizinhos nossos aqui no continente americano. São os países que mais empregam essa agricultura intensiva. Agora, existem técnicas de plantio. Os métodos, nós já vimos. Existem agora as técnicas que é para poder fazer essa produção ser de grande quantidade, a melhor possível, onde quer que seja. Então, hoje a tecnologia já permite, a técnica de plantio já permite, que lugares que não são muito apropriados para a agricultura possam produzir. Essa primeira foto aqui, ó, essa mancha verde, ela está sobre o deserto. Esse é um país chamado Israel, lá no Oriente Médio, que é na Ásia, aonde com a irrigação, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, que é levar água até a plantação, onde não tem água, permitiu que o deserto pudesse produzir alimento, porque eles lá não têm muita disponibilidade de água e terra fértil. Então, eles melhoraram com a técnica de plantio aquele espaço. Já nessa imagem aqui, ó, a gente está num país chamado Holanda, que é um país abaixo do nível do mar. Então, eles cercam parte do oceano, preenchem aquele espaço com terra, ou seja, fazem um aterro e plantam em cima daquele aterro. E essa última imagem aqui é aqui no nosso Nordeste, que é uma região seca, quente, mas olha só, aonde se colhe uva. Então, também usou-se da técnica de plantio para melhorar o espaço e produzir coisas que não são comuns naquele lugar. Algumas dessas técnicas que também são empregadas para melhorar a produção em lugares difíceis. Este é um tipo de plantio feito ao longo das encostas, respeitando o desnível do terreno. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa parecida com isso, mas é uma plantação feita em curvas de nível. A curva de nível são essas linhas aonde o plantio é feito como se fossem degraus de uma escada, para poder diminuir a ação da erosão, né, para a água escorrer mais devagar e os nutrientes da terra ficarem ali junto do pezinho da planta e não sair escorrendo morro abaixo. Então, a técnica de curvas de nível, ela permite que a produção aconteça em lugares que são desnivelados, contendo a água e os nutrientes. Existe um outro que é muito parecido, que é o terraceamento, só que é em locais ainda mais íngremes, mais inclinados ainda. A técnica agrícola empregada em terrenos muito inclinados, permitindo tanto o cultivo como também o controle da erosão pelas águas. Então, no terraceamento, o que se faz são os tabuleiros, uns terraços, aonde planta-se e aí ele controla a quantidade de água que vai ficar para poder ela não escorrer morro abaixo
não sair lavando tudo e mantenha a umidade, os nutrientes da planta naquele espaço ali. E aproveita um terreno montanhoso, por exemplo, para poder produzir. Então, não é só lugar plano que se pode ser plantado. Em montanhas também, se aquele for o único território que ele tiver disponível para plantar. Já a rotação de culturas é uma outra técnica. É feito trocando as culturas a cada novo plantio, de forma a diferenciar as necessidades de adubação a cada ciclo. Então, aqui, ó, em cada pedaço desse é uma planta diferente. Em outra época do ano, vai e troca as plantas. Por que se faz isso? Para poder impedir que o solo seja desgastado pela mesma planta sempre. Porque cada planta tem uma necessidade de alimento diferente, uma quantidade de água diferente. Então, se for plantado sempre o mesmo vegetal, ele consome muito do solo daquele tipo de coisa. Então, se troca o tipo de vegetal para plantar ali, numa época planta feijão, na outra troca por milho, depois se planta empim, e vai trocando para poder mudar a exigência que o solo está tendo com aquelas plantas. E, por vezes, também são plantadas algumas verduras, alguns, alguns legumes, que não é nem para colher, é para ser jogado no próprio solo para servir de adubo. Então, planta, numa determinada época, um vegetal, colhe e deixa ele ali, aquela palha jogada no solo, para poder ser absorvido pelo solo, aumentar a adubação, depois vem com o plantio principal por cima daquele. E quando a chuva não vem? É a pergunta aí, ó, do Cebolinha para o Cascão. Ô, Cascão, você acha que hoje vai chover? Talvez. E a resposta dele já foi até na forma de um guarda-chuva, porque ele detesta a água, né? Então, quando não chove, porque a agricultura depende muito da chuva, depende muito do clima, como é que fica? Só que essa resposta a gente vai dar no outro encontro. Por enquanto, a gente fica por aqui. Boa sorte para todos, cuidem-se e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.